Seja bem-vindo à Teologia EATRI, falo rapidinho, né? Seja bem-vindo à Teologia EATRI, Teologia para a Vida, e hoje é dia de continuar com mais um estudo aqui, extraído do livro do John Piper, Providência, como eu prometi. Já saiu um estudo sobre isso, e vai sair outros estudos no decorrer de 2023, então se você está me vendo no final de 2023, tem mais estudos para você ver. E se você viu todos, graças a Deus, né? Graças a Deus, me acompanhou até o fim, que bom. Eu estou lendo, fazendo anotações no livro e criando estudos para vocês mensalmente. Todo mês um estudos, né? E seja bem-vindo a este canal. Espero que você goste, espero que Deus abençoe você através do canal, da minha vida. E também se inscreva no canal, porque você vai ter mais conteúdo, né? Se inscreve no canal, curte o vídeo. Você pode comentar aqui embaixo, eu acompanho os comentários, eu acompanho de perto os comentários do canal, tá? E eu quero convidar vocês a serem membros do canal, é um passo adiante, tá? Ser membro do canal vai te dar acesso a outros estudos, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha aí minha tela, ó. Esses estudos aqui estão disponíveis na área de membros. Eu fiz o meu canal virar uma plataforma de estudos aqui no YouTube. Quando você entrar, eu vou te mandar esse link. Você pode até copiar o link aí, mas eu mando para a área de membros, e que vai te dar acesso ao nosso sumário. Nesse sumário tem uma série de estudos que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Conversa teológica, leitura imersiva, conselhos aos peregrinos, estudos que já estão prontos para você entrar e fazer. Eu quero mostrar 3 aqui, tá? E para vocês entenderem como é que funciona. Clicou no estudo, você vai vir para a tela dele. Aqui, por exemplo, é o Teatro de Satanás, é uma série de estudos com 5 vídeos, né? Onde eu reagi a vídeos do YouTube para a gente falar sobre como o diabo entra na igreja. Então, nós temos ali, por exemplo, Júnior Trovão, Benny Hinn, David Owoh, que é um falso profeta muito conhecido na África. Então, enquanto eu reagi aos vídeos, eu fui comentando sobre aquela maneira de Satanás agir dentro da igreja, né? Esse é só um dos estudos que tem na área de membros, né? O outro estudo é o estudo do Aleister Crowley, que é uma análise do livro da lei dele. Aleister Crowley é um bruxo muito famoso aí no século XX, e ele deixou um livro que é muito popular, influenciou muito a maneira do brasileiro, principalmente, interagir com a cultura. Então tá aqui, são 4 vídeos polêmicos, já disponível na área de membros. E o terceiro é o que está em andamento, Conversa Teológica. Aqui no Conversa Teológica eu faço o que eu estou fazendo com vocês. A gente senta, conversa sobre um tema, né? Sempre conversando sobre um tema. Eu não sou mestre, professor, a gente bate um papo, entende? Igual a gente está fazendo agora. E aí a gente vai seguindo aqui os passos da teologia sistemática. Todo vídeo tem um tema de teologia sistemática. Por exemplo, ó, sobre os decretos de Deus. Aí eu coloquei aqui, ó, bem-vindo à Matrix verdadeira. É um bate-papo, é uma conversa mais tranquila. Então fica o convite de ser membro do canal. Você vai clicar aqui em Seja Membro e vai ter acesso a todos esses conteúdos que eu mostrei para vocês. Vamos lá, gente, vamos falar aqui agora sério. Vamos pensar um pouco aqui. A Bíblia Sagrada não é difícil de entender, né? A Bíblia não é difícil de entender. O problema da Bíblia é aceitar o que a Bíblia fala, tá? É muito difícil aceitar o que a Bíblia fala, porque ela trabalha com a realidade de uma maneira direta e reta, entende? Ela não pensa na sua sensibilidade, ela não pensa nas suas fraquezas, não. Ela conta a verdade, o que aconteceu e o que vai acontecer, do jeito que tem que ser falado, né? E muita gente tem dificuldade não de ler, de entender, mas de aceitar. Eu já vi várias e várias discussões onde as pessoas estavam brigando por uma coisa que a Bíblia não se preocupa, né? A Bíblia não quer saber se você tem dificuldade de entender a eleição de Deus, por exemplo, os decretos de Deus, né? Ela não está preocupada com isso, o papel dela é ensinar a verdade. O John Piper, ele vai fazer 4 convites no livro, né? E é aí que a gente vai entrar, nós vamos falar sobre o primeiro convite. Aqui no livro, né, ele vai fazer 4 convites. Vou falar para vocês quais são 4 convites. Vou falar para vocês quais são os 4 convites dele. O primeiro convite é a conhecer as maravilhas contra-intuitivas. O que ele quer dizer com contra-intuitivas? Ele está falando que a Bíblia Sagrada contém verdades que não fazem parte da nossa intuição, entende? Então, tipo assim, Deus não age com base no que você acha que faz sentido.
entende? A maneira dele agir não está ligada ao que você acha que é certo ou ao que você espera que aconteça, entendeu? Por exemplo, talvez se você vivesse no Antigo Testamento, você não entenderia exatamente por que Deus enviaria Jesus para sofrer e morrer por nós. Entende? Você cria nisso, você esperava isso, mas talvez a lógica humana não explicasse isso, entende? Assim como outras verdades da Bíblia. Então John Piper vai convidar vocês a ler a Bíblia desta maneira, entendendo que a manifestação de Deus na história da humanidade não é de acordo com o que você espera que seja, né? Por exemplo, amanhã na escola dominical nós vamos falar sobre Moisés, né? E Joquebede, a mãe de Moisés, né? Como é que ela viu aquilo acontecendo? E olha só, não fez o menor sentido aquilo, né? Cara, tem tanta coisa que acontece na história de Moisés que você fica impressionado em ver como Deus age na história de maneira sobrenatural e inesperada. Então o John Piper vai convidar a gente para fazer esse tipo de leitura. Isso é muito interessante. Eu já faço há algum tempo, né? Indico para todo mundo. Daqui a pouco eu vou explicar como é que eu aprendi a fazer isso também. O segundo convite é um convite a... Ele usa esse termo, penetrar a realidade por meio da palavra de Deus. Penetrar a realidade no sentido de entender como que todas as coisas acontecem ou como que a história se desenvolve, não pelo senso comum, não pelo que faz sentido, não pelo que você espera ou que você enxerga exatamente, mas pelo que está escrito na palavra de Deus. Então é um convite a penetrar a soberania de Deus pela sua palavra e entender que o que ele faz não faz sentido às vezes, mas é o que ele quer fazer e esta é a verdade, entende? Se você quer conhecer a verdade, esta é a verdade. Não adianta você querer conhecer a verdade e tentar ditar a verdade. Isso não é conhecer a verdade, você está inventando uma coisa, né? Então o John Piper convida você a fazer esse tipo de leitura, sabe? Analisando cada ponto, vendo o que está escrito realmente, ao invés de considerar o que você acha, né? Que é o que muita gente fala. Vou citar um exemplo polêmico no final desse vídeo, tá? Ele vai também nos fazer o terceiro convite, que é um convite a conhecer um mundo centrado em Deus, pela sua soberania e pela sua vontade. O que significa conhecer um mundo centrado em Deus? Vou citar você como exemplo agora. Você só está assistindo esse vídeo porque Deus determinou que você fizesse isso. Entende? Não é a sua vontade exatamente ver esse vídeo. É Deus quem quer fazer isso. Entende? E não apenas esse vídeo, mas todas as coisas que estão acontecendo agora acontece porque Deus quer que aconteça assim. Ah, mas eu não entendo por que isso acontece. Ok, você não é obrigado a entender, né? Até porque nós somos humanos, mas isso não quer dizer que Deus não age assim, entende? Então, esse tipo de leitura da Bíblia eu considero sobrenatural, sabe? Você entender a Bíblia pelo Espírito Santo, ele te revelando ali, te mostrando o que está acontecendo. Isso é ler a Bíblia. Eu considero isso leitura da Bíblia, tá? Eu considero isso leitura imersiva da Bíblia. É por isso que tem um estudo aqui no canal e está na área de membros chamado leitura imersiva. Leitura imersiva é isso. Você se mergulha no texto. E o Piper foi um grande influenciador quando eu fui criar esse estudo, tá? Por isso que eu gosto tanto dele. Agora você também vai conhecer um Deus fazendo esse tipo de leitura que se envolve com a história da humanidade. Esse é o quarto convite do John Piper. Estou falando dos quatro convites dele. Um Deus que se envolve não apenas em te ajudar, né? Não apenas em ouvir sua oração. Não limite Deus àquilo que muitos pastores falam, sabe? Deus não se envolve na sua história só para te abençoar. Deus coloca dificuldades na sua vida. Deus coloca desafios na sua história. Ele te castiga, ele te mói. Às vezes está passando por dificuldade e fala que é o diabo. Não, é Deus que está permitindo isso acontecer. E ele tem um propósito para isso. Isso é Deus agindo na sua história, sabe? Além disso, você vai achar na Bíblia Deus fazendo isso. Como o exemplo de Moisés que eu citei, né? Olha o exemplo de Moisés, cara. É muito interessante. Moisés é colocado no rio, no cesto, né? Inclusive o termo cesto lá em Êxodo deveria ser traduzido como arca, tá? Foi o termo que Moisés usou, foi arca, justamente igual à arca lá de Gênesis 6, né? E aí ele é colocado naquela arca
e ele é encontrado pela... Sim, curiosamente, né? Coincidentemente, ele é encontrado pela filha do faraó. E aí é que tá. A filha do faraó sentiu misericórdia daquele menino, né? Ela se compadeceu daquele menino que deveria ter morrido, mas foi abandonado, né? Isso talvez seja a visão dela. E aí ela pede, aí aparece a irmã de Moisés, sorrateiramente ali do nada, e pergunta para ela: você quer que eu chame uma ama de leite para alimentar ele, já que ela quis adotar Moisés? E aí a filha do faraó fala: sim, eu quero. E aí a irmã de Moisés vai lá e chama a mãe de Moisés para cuidar de Moisés. E além dela cuidar de Moisés, ela é paga para isso. Faraó alimentou Moisés desde o nascimento para que no futuro Moisés derrotasse o seu exército e libertasse todo o seu povo. Cara, isso não é coincidência, é Deus agindo na história, né? E John Piper convida a gente a entender a história desta maneira. Olha só, mas entender essa história não é lendo um capítulo por dia e 2 capítulos por dia, não. É mergulhando no texto, sabe? É lendo o texto mesmo, com calma, remoendo o texto no outro dia e tudo mais. É assim que acontece. Se você não fizer isso, me desculpa, você não está lendo a Bíblia, sabe? Eu só consigo ler a Bíblia assim agora. Às vezes eu fico semanas em um texto. Não tô nem aí se você vai ler a Bíblia em uma semana. O problema é seu. A questão é que aquele texto que ficou na minha mente por uma semana, ele explode. Eu entendo exatamente o que Deus estava fazendo ali. A leitura da Bíblia desta maneira é muito interessante, tá? Agora deixa eu ler aqui. Antes de fazer isso, e o que eu vou mostrar aqui exige o que eu vou falar agora. Antes de fazer esse tipo de leitura sobrenatural da Bíblia, você precisa se livrar das crenças limitantes. Aqui a gente pode usar crenças limitantes comuns no humanismo ou no ser humano, tá? Por exemplo, Deus não pode isso, Deus não quer isso, Deus não faz isso, ou seja, as pessoas limitam Deus a partir daquilo que elas acham que ele não pode fazer. Isso é uma crença limitante. Irmãos, Deus literalmente pode fazer o que ele quiser. Todas as coisas são possíveis para ele, tá? Pra gente que não. E ele não tem que dar satisfação para você sobre o que ele faz. O que você tem que fazer é aprender o que ele fez, tá? Então você precisa começar a ler a Bíblia sem pensar se o que Deus está fazendo é certo ou errado. Você só tem que ler a Bíblia e entender o que está acontecendo, tá? Isso é fundamental. Vamos lá para nossa tela agora, ó. 12 minutos para a gente começar a ler, né? E é assim mesmo, cara. Os estudos desse capítulo exigem esse monte de informação, ó. Tá aqui o livro. Você vai ler comigo a página 12, 19, né? Deixa eu abrir aqui o livro, a página é 19, como eu prometi. E nós vamos ler esse miolo aqui, ó. Esse miolinho aqui. Tá vendo um monte de risco? Eu faço assim no livro. Por isso que eu tenho uma versão do livro sempre no Kindle e física. Porque eu costumo estudar assim. Aqui é caneta, pelo jeito. E aqui é marcador de texto, né? Marca texto. John Piper escreveu o seguinte, ó. Eu o estou convidando a um mundo de maravilhas contra-intuitivas. Espero que você permita que a palavra de Deus crie novas categorias de pensamento, em vez de tentar forçar a Escritura a se enquadrar nos limites que você já conhece. Exatamente o que nós falamos, né? Muita gente faz isso. Ele está convidando, olha, novas categorias de pensamento. Por quê? Porque a crença limitante está tão presente no homem que ele não consegue acreditar que Deus poderia fazer o que ele faz. Entende? Então o John Piper está nos convidando a fazer esse tipo de leitura, entende? Em vez de forçar a Escritura a se enquadrar nos limites do que você já conhece, que é o que muita gente fala. Quando vão debater sobre eleição e predestinação, fazem isso. Olha, não, isso não é possível. Por que não é possível? Porque eu não aceito. Por que não é possível? Porque eu não quero que seja assim, entende? Jesus morreu pelo seu povo, eu não aceito. Por quê? Porque eu não acho que seja assim. Mas e a Bíblia, cara? O que a Bíblia fala? É o que a Bíblia fala que importa, não o que a gente acha. E aí você tem que se permitir
fazer esse tipo de leitura, senão você nunca vai ler a Bíblia, entende? Olha que Deus permitiu acontecer no templo, por exemplo. Eu sempre cito aqui 1 Reis 22, né? 20 até 22, se não me engano. O templo de Deus estava infestado de falsos profetas. Havia cultos de prostitutos textuais dentro do povo de Deus. Chegaram a fazer até uma estátua ao Deus que sacrificava crianças. Crianças queimavam ali dentro. Deus permitiu que isso acontecesse e ele julgou todos que fizeram isso, condenou-os ao inferno. Sabe? Olha só, isso aconteceu na história. Você lembra desse evento? Então, Deus fez aquilo acontecer. Isso exige que você leia o texto e absorva o texto, entende? E deixe que o texto te ensine, ao invés de você tentar ensinar o texto. Quando você fala assim, Deus não pode fazer isso ou aquilo, você está forçando a escritura. Entende? Você não está lendo a Bíblia, você está se lendo, e isso acontece muito. Quando Paulo nos chama para sermos transformados pela renovação da nossa mente, lá em Romanos 12, versículo 2, parte do que ele tem em vista é a superação da nossa resistência natural à estranheza dos caminhos de Deus. Imediatamente antes de exigir mentes transformadas, Paulo escreveu: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ó profundidade! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E agora ele vai citar um salmo, né? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Não me engano aqui que ele cita o salmo. Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, agora vem aquilo que explode sua mente. Dele, por meio dele, ou por ele, né? E para ele são todas as coisas. A ele a glória a glória eternamente. Amém. Em última análise, o meu convite para o mundo bíblico de maravilhas contraintuitivas é um convite à adoração. Deus é amplamente maior, mais conhecido, mais glorioso, mais terrível e mais amoroso do que compreendemos. Nossa imersão no oceano da sua providência nos ajuda a conhecê-lo, a temê-lo, a confiar nele e amá-lo de forma devida. Isso aqui dá outro estudo nessa linha aqui, ó. Olha só aí. Cara, quantas coisas a gente consegue absorver dessa pequena leitura aqui do John Piper, né? Por isso que eu gosto muito de ler o John Piper. O John Piper faz então um convite a conhecer a verdade pela escritura e não pelo senso de realidade. Então, isso é muito importante, já falei, e é bom repetir porque isso é fundamental, tá bom? Isso requer que prestemos mais atenção ao texto. Como é que você vai fazer isso? Você precisa prestar atenção ao texto e ler ele mais vezes, sabe? Até você conseguir encaixar todas as partes do texto. Senão você não consegue, sabe? Fica faltando alguma coisa. E se você fizer uma leitura buscando sempre o devocional, que é o que a maioria faz, você nunca vai prestar atenção ao que está acontecendo e vai perder essa leitura sobrenatural. Eu estou falando de você, às vezes, tirar algumas horas para ler um capítulo inteiro. E só aquele capítulo, e tentar entender o que Deus fez naquele capítulo, sabe? Deus vai aos poucos te mostrando aquilo lá. Nós já fazemos isso, e eu mostro para vocês como fazer isso no estudo Leitura Imersiva. O link está na descrição desse vídeo, tá? Então isso é um pouco antigo já no canal. Você pode entrar lá e participar também, tá bom? Esse tipo de leitura que você vai fazer, eu queria ter uma Bíblia, só tem a Bíblia do C.S. Lewis aqui que eu vou sortear na área de membros. Esse tipo de leitura faz perceber que Deus, dentro da história, está realizando exatamente o seu plano. E isso é que assusta muita gente. Caramba, Deus está realizando o seu plano e não sou eu quem escolho exatamente o que fazer. Mas Deus direciona a minha vida de modo a fazer aquilo que Ele quer que eu faça. É isso. Muita gente vai discordar, muita gente vai odiar ouvir isso. Mas aqui isso é um convite para você conhecer a Bíblia dessa maneira. Entende? É um convite, eu não estou querendo que você aceite de qualquer forma agora. Eu estou te convidando a começar a ler a Bíblia de novo
dessa maneira. Bom, o estudo Leitura Imersiva vai ajudar vocês a fazer isso tudo, e tem outros estudos aqui na área de membros que vão ajudar também. Eu quero citar um exemplo para você que assusta muita gente, né? Que exemplo? Existe um exemplo aí que está rodando na internet, e eu ainda vou ler com vocês aqui, não vou fazer nesse vídeo para não ficar muito grande, mas é o exemplo de 1 Samuel capítulo 8. Muita gente tem dificuldade de entender 1 Samuel capítulo 8, porque lê o texto com o óculos humano, entende? Lê o texto colocando na frente do texto o que acha que deve acontecer. Quando na verdade o texto é muito fácil, é muito claro e também é difícil, mas é claro, entende? Eu vou falar com vocês sobre ele um dia, aqui na tela do computador. Eu vou mostrar para vocês por que ali era realmente Samuel falando, não era um demônio, não era um anjo. O texto também não é espírita, porque o espiritismo não existe dessa maneira. Não era um demônio, porque a pessoa que estava ali também não tinha experiência. Enfim, eu vou falar sobre isso com vocês no texto. Mas fica o convite, né? Um exercício para esse mês para vocês. Leiam 1 Samuel capítulo 8 do jeito que está escrito, tá bom? Do jeito que está escrito. Esquece o que Deus não pode fazer. Só leia o texto. O que o texto está comunicando a vocês é a verdade de Deus, tá bom? Muita gente vai fazer essa leitura e vai ficar assustado, né? É difícil aceitar para muita gente, mas é o texto. Nós temos que aceitar o que está escrito, não o que a gente tem. Não o que a gente quer, tá bom? E aí fica o convite, você está pronto para ler a Bíblia de forma sobrenatural? E entender que Deus faz algumas coisas que parecem controversas, mas que lá na frente fazem todo sentido? Que isso tem muito na Bíblia, tá? Só que você tem que ter coragem para fazer isso. Esse é o meu convite do mês aqui com o livro do John Piper, Leia a Bíblia de Maneira Sobrenatural. E esse é um título do John Piper também, tá? E é claro, eu copiei dele o título. E também, claro, homenagem ao John Piper, né? Espero que tenha te ajudado. Espero que esse vídeo tenha te colocado te feito pensar mais, te colocado para pensar a respeito de tudo que você já leu na Bíblia. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal. Tá aparecendo aqui algum vídeo, clique e veja, curta, se inscreva no canal. Tchau!